Bem-vindos ao avanço do capítulo 89 da novela Marcados pelo Passado. Meryn simplesmente não sabe o que fazer depois de tudo o que aconteceu e permanece sem ter certeza de qual deve ser sua próxima decisão. Por um lado, pensa em seguir em frente com o plano que já tinha, mas, ao mesmo tempo, também considera a possibilidade de acabar de uma vez por todas com o casamento de Azize. Meryn está completamente indecisa entre essas duas opções e não consegue decidir qual caminho seguir depois de tudo o que aconteceu. Nesse momento, Pivete e Vajab vão embora e dizem para ela descansar, deixando Meryn ali. Depois que eles vão embora, Meryn permanece no mesmo lugar, paralisada e sem saber o que fazer nem qual decisão tomar. Enquanto continua ali, chega um táxi e o motorista pergunta se ela está indo para o aeroporto. Meryn então olha para o hotel e compreende que aquele lugar já não é seu lar e que sente que não pertence mais àquele lugar. Depois de pensar em tudo o que aconteceu, decide entrar no táxi e ir embora. Meryn entende que, depois de tudo o que aconteceu, o melhor que pode fazer naquele momento é partir e se afastar daquela situação. Enquanto tudo isso acontece, Yavuz decide ir visitar Cevdet. Quando Cevdet se encontra com ele, fica irritado e pergunta o que ele está fazendo ali. Yavuz não explica o que está procurando e simplesmente diz para ele sair de seu caminho ou terá problemas com ele. Cevdet não aceita o que Yavuz está dizendo. Naquele momento, segura-o pelo pescoço e o leva até seu estabelecimento. Uma vez lá, Cevdet o joga no chão e deixa claro que ele não tem por que se meter na felicidade de sua família, que não deve se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito e que deve ficar longe daquilo que não lhe interessa. Cevdet também o adverte que, se chegar a tocar em algum dos membros de sua família, ele mesmo se encarregará de destruí-lo. Yavuz, no entanto, não parece dar importância às advertências de Cevdet e deixa claro que nada disso lhe interessa. Nesse momento, Yavuz saca sua arma e aponta diretamente para Cevdet, dizendo para ele sair de seu caminho ou irá matá-lo. Cevdet reage diante da situação e pega um objeto para golpear a mão de Yavuz, fazendo com que ele abaixe a arma e perca o controle sobre ela. Depois disso, os dois começam a lutar e a brigar. A situação continua aumentando enquanto Yavuz e Cevdet se enfrentam e cada um tenta se impor sobre o outro. No meio da luta, Cevdet consegue acertar Yavuz no nariz, fazendo com que ele acabe caindo no chão. Cevdet então pega a arma e aponta para Yavuz, advertindo-o para que não ouse fazer nada porque, se tentar alguma coisa, terá que pagar pelo que fizer. Nesse momento, Cevdet também lembra Yavuz de tudo que ele fez e diz que ele matou seu amigo e também matou sua cunhada, mas que, apesar de tudo isso, não permitirá que ele chegue a tocar em seus filhos. Cevdet deixa completamente claro que não permitirá que Yavuz se envolva com seus filhos e que não vai permitir que ele faça mal a eles. Então, naquele momento, Cevdet atira em Yavuz no estômago. Yavuz fica ferido depois do disparo e começa a gritar de dor, enquanto Cevdet o deixa caído ali. Antes de atirar nele, Cevdet havia colocado uma música no toca-discos para evitar que o disparo pudesse ser ouvido. Depois de ser atingido pelo disparo, Yavuz permanece caído ali, ferido e sem conseguir continuar o confronto, enquanto Cevdet se prepara para o que fará depois de tudo o que aconteceu. Depois de tudo o que aconteceu, Cevdet se prepara para o casamento e coloca sua gravata diante do espelho, agindo como se absolutamente nada tivesse acontecido e como se não se importasse com o que acabou de fazer com Yavuz. Enquanto se prepara, Cevdet mantém essa atitude depois de ter atirado nele. No entanto, antes de continuar com tudo relacionado ao casamento, coloca Yavuz em seu quarto e o deixa caído ali. Yavuz permanece inconsciente depois do disparo, enquanto Cevdet continua com os preparativos para o casamento como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, do lado de fora, todos estão muito sorridentes e as mesas já estão preparadas. Os convidados do bairro começam a chegar e todos esperam pela noiva para continuar a celebração. Nesse momento, Devra aparece e se dirige a todos para agradecer pela presença e dar-lhes as boas-vindas. Todos estão muito felizes e aproveitam aquele momento enquanto esperam Azize chegar. Em meio a tudo isso, Mesut aparece e se aproxima de Devran para dizer que ele precisa arrumar o gravatinho, porque está um pouco solto. Devran segue a orientação enquanto todos continuam muito felizes e atentos à celebração. De repente, Melis aparece. Quando Sema vê, fica completamente impactada ao encontrá-la.
Sema observa Melis e percebe que ela está muito bonita. Então simplesmente demonstra felicidade por vê-la. Nesse momento, Devra aparece novamente e pergunta onde Aziz está e por que ela está demorando. Diante da ausência de Aziz, finalmente dizem que vão procurá-la para saber onde ela está e poder levá-la até o lugar onde todos estão esperando por ela. No entanto, Devran percebe que um dos convidados está colocando alguma coisa debaixo da mesa. Ao vê-lo fazendo aquilo, Devran fica observando e se pergunta o que ele está fazendo e por que está colocando alguma coisa ali. Devran mantém o olhar sobre aquela pessoa, tentando entender o que está acontecendo. Mas, na realidade, a pessoa que está observando não é quem acaba chamando sua atenção. De repente, Firak aparece. Naquele momento, todos começam a observá-lo e a se perguntar o que ele está fazendo ali. Devra se dirige rapidamente até ele e pergunta o que está fazendo naquele lugar, deixando claro que ele não tem absolutamente nada para fazer ali depois de tudo o que aconteceu. Firak simplesmente olha para ele e responde que não está fazendo absolutamente nada. Devra então lembra Firak de que, apesar de tudo o que aconteceu entre eles e de tudo o que ocorreu anteriormente, no fim ele continua sendo seu irmão. Devran deixa claro que, se dependesse dele, poderia matá-lo depois de tudo o que fez, mas decide ficar em silêncio e não continuar com aquela situação. Em vez de procurar novamente uma briga, Devran diz a Firak que está feliz por ele ter vindo e estende a mão para ele. Também deixa claro que não quer que existam problemas entre todos naquele momento e que o importante é que possam estar ali sem continuar com os conflitos que tiveram. Firak observa a mão que Devra está oferecendo e finalmente corresponde ao cumprimento. Nesse momento, Firak diz que simplesmente pede desculpas por tudo que aconteceu e reconhece o que ocorreu entre eles. Devra aceita aquele gesto e dá autorização para que ele se sente à mesa e possa ficar ali com os demais. Firak então se senta e permanece junto de todos. Depois de se sentar, pega o celular e desliga o dispositivo de rastreamento que estava instalado no veículo de Pivet e Vajab. No entanto, depois de fazer isso, Firak parece se arrepender daquela decisão e finalmente decide deixar o dispositivo ativado, fazendo com que continue funcionando apesar de, inicialmente, ter pensado em desligá-lo. Todo mundo começa a aplaudir porque finalmente Aziz aparece com seu lindo vestido, muito bem arrumada e muito bonita para a celebração. Nesse momento, Devra fica completamente impressionado ao vê-la e percebe o quanto ela está bonita. As pessoas do bairro também começam a aplaudir e a comemorar sua chegada, dizendo que os dois estão muito bonitos juntos. O ambiente se enche de alegria e, depois daquele momento, todos começam a dançar. Devran e Aziz também participam da celebração enquanto todas as pessoas estão felizes e aproveitam o que está acontecendo. Nesse momento, Jamia também aparece e observa que a festa já começou e que todos estão compartilhando aquele momento. Cevdet se aproxima de Jamia para saber o que está acontecendo. Mas Jamia simplesmente diz que espera que aquele casamento seja bem-sucedido e que não haja nenhum problema. Depois, Jamia se aproxima pouco a pouco e observa Aziz, que está muito feliz enquanto dança junto com os demais. Todos continuam aproveitando e comemorando o casamento com muita alegria. Depois de dançar, Jamia se aproxima de Aziz e diz que ela está muito bonita, que está maravilhosa naquela celebração e que espera que Deus cuide dela e nunca a separe de Devra. Aziz recebe essas palavras e responde com um amém. Depois disso, Aziz beija a mão de Jamia. Jamia demonstra por um momento uma expressão de paz em seu rosto, mostrando que está tranquila com o que está acontecendo. Então, Aziz segura sua mão e faz um gesto para que Jamia se aproxime dela e, finalmente, dá-lhe um abraço. Esse momento faz com que todos continuem muito felizes e que a celebração prossiga tranquilamente. No entanto, de repente, Vajab e Pivet aparecem, fazendo com que a situação mude novamente. Cevdet se levanta ao vê-los para saber o que querem e o que estão fazendo ali, enquanto Devra se aproxima de seus pais e das pessoas do bairro para recebê-los. Devran beija a mão de seu pai e diz aos seus pais que eles são bem-vindos. Aziz também lhes dá as boas-vindas. Pivet está um pouco desconfortável com a situação, mas Aziz se aproxima e beija sua mão como demonstração de respeito e reverência. Apesar da presença de Pivet e de tudo o que aconteceu anteriormente, por enquanto todos continuam muito felizes e a celebração permanece tranquila. Depois desse momento, todos começam novamente a conversar,
compartilhar e aproveitar a celebração. As pessoas continuam passando um bom momento e tudo parece estar tranquilo enquanto o casamento continua. No meio da celebração, Devran se aproxima de Firak. Firak diz a Devran que parece que os costumes não se apagaram. Embora Devran não entenda exatamente o que ele quer dizer com aquelas palavras. Apesar de não compreender, Devran simplesmente ri e continua aproveitando o momento. Depois disso, Devran começa a dançar com Azizi diante de todos. Os dois estão muito felizes enquanto compartilham a dança e todos continuam aproveitando a celebração. No entanto, quando parecia que tudo estava tranquilo, Merin aparece novamente, fazendo com que a situação volte a ficar complicada. Apesar de tudo, Merin não chega para interferir nem para causar problemas, mas simplesmente fica observando de longe o que está acontecendo. Depois, Merin diz ao taxista que, por favor, espere por ela, porque ela vai para o aeroporto. Enquanto Devran e Azizi continuam com a celebração e a dança, Merin permanece afastada e decide continuar seguindo seu caminho. Enquanto todos continuam dançando e aproveitando a celebração, de repente aparece um veículo no qual estão várias pessoas. Yusuf percebe que essas pessoas chegaram e se aproxima para saber o que estão fazendo ali. Ele pergunta o que estão fazendo naquele lugar e o que querem. Mas os homens começam a bater em Yusuf e deixam claro que simplesmente não querem problemas. Yusuf não fica parado diante da agressão e também começa a bater neles, tentando se defender dos homens que acabaram de chegar. A situação muda rapidamente. Quando Yusuf se vira para avisar Devran sobre o que está acontecendo, um dos homens atira nele pelas costas. Yusuf é atingido pelo disparo e cai no chão, fazendo com que todos os presentes percebam imediatamente que algo grave está acontecendo. Nesse momento, todos descobrem que os homens que chegaram estão armados. Os atacantes começam a atirar contra as pessoas que estão na celebração e acontece uma troca de tiros. A festa de Azizi e Devran, que até aquele momento estava cheia de alegria, de repente se transforma em uma situação extremamente perigosa. Os homens chegaram com a intenção de atacar a celebração e tudo começa a se transformar em um caos. Ao que parece, quem organizou tudo isso foi a avó de Merin, que teria tomado essa decisão como uma forma de vingança pelo que fizeram com sua neta. Merin percebe que sua avó está dentro do veículo e, ao vê-la, reclama com ela, porque havia mudado de ideia e não entende por que decidiu fazer tudo aquilo. No entanto, sua avó está muito irritada e deixa claro que ninguém vai zombar de seu nome. Enquanto isso, na celebração, todos começam a ser atingidos pelos disparos e a situação fica cada vez mais caótica. As pessoas tentam se proteger enquanto os tiros continuam e todos procuram entender o que está acontecendo. Cevdet também é atingido por um disparo e fica ferido durante o ataque. A situação fica completamente fora de controle, com várias pessoas feridas e todos tentando se proteger do que está acontecendo. Firak tenta ajudar Devran e também atira contra os homens que chegaram para atacar a celebração, tentando enfrentá-los enquanto o restante das pessoas procura se proteger. Em meio a todo aquele caos, Devran também é atingido por um disparo. Azizi fica completamente impactada ao ver o que está acontecendo e Devran acaba caindo no chão depois de ser atingido. A situação fica ainda mais grave porque cada vez mais pessoas estão feridas. Pivet também é atingida por um disparo e fica entre as pessoas afetadas pelo ataque. Todos estão preocupados com o que está acontecendo e a celebração fica completamente destruída por causa da troca de tiros. Semo também tenta proteger Azizi e se coloca na frente dela para protegê-la. Mas, ao fazer isso, também é atingido por um disparo. Dessa maneira, o caos continua aumentando e cada vez mais pessoas ficam feridas durante o ataque. Finalmente, tudo fica completamente fora de controle. A celebração termina transformada em uma situação cheia de pessoas feridas e preocupação, depois de ter começado como um momento de felicidade para Azizi e Devran. Para todos, aquilo se transforma na pior coisa que poderia ter acontecido naquela noite. Em meio a tudo que está acontecendo, Semo vê o fantasma de sua mãe e simplesmente fecha os olhos. Enquanto isso, todos começam a chorar ao ver a quantidade de pessoas feridas e ao perceber a gravidade do que aconteceu.
Azize fica completamente desconcertada com tudo que acabou de acontecer e com a maneira como uma celebração que deveria ser feliz acabou se transformando em uma noite marcada pelos disparos e pela dor.